Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Deixe o seu comentário, nos conte de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Enquanto aqui no Brasil estamos entrando na reta final do verão, brasileiros vendo muita neve nos Estados Unidos, como em Texas, não é? No Reino Unido e outros lugares. Comente aí, participe do chat ao vivo e, muito importante, não esqueça de ver se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Dizem que o ano começa mesmo no Brasil só depois do Carnaval. E como este ano fica, não é? Não tivemos a festa, o Carnaval? O ano já teria começado? Sim ou não? Certamente muitos fatos importantes dizem que, pelo menos agora, o ano vai acelerar. A partir de agora, vamos ver muitos assuntos em evidência. Esperamos que não em relação à pandemia, não é? E sim sobre vacina, superação e os outros assuntos em destaque nos próximos dias. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse que haverá novidade no preço dos combustíveis. A afirmação foi feita no vídeo quando ele caminhava pela praia em Santa Catarina, na companhia do secretário de Pesca, o Jorge Seife Júnior, os deputados federais, o Hélio Negão, o filho Eduardo Bolsonaro, entre outros. Lógico, a gente está aqui dando uma relaxada, mas tem trabalho, volta trabalho. Continuamos discutindo a questão do preço do combustível, tem novidade essa semana, com toda certeza, né? Espero que tenha novidade boa. Também estamos acertando uma comitiva que vai a Israel, ao hospital aí do spray para curar a Covid-19, ExoCD 24, se Deus quiser, vai dar certo. E o Jorge aqui, é jogo rápido, é o secretário da Pesca. Presidente. Fez uma boa entrevista ontem com o SBT, isso, né? Isso. Já botei na nossa página, tá falando como é que uma vez você trabalhando com vontade, com determinação e com conhecimento, competência, esse setor mudou, apesar da pandemia, cresceu. Em 2019, cresceu em 2020 também, e há uma previsão de crescer agora também, né? Sim. Presidente, a grande notícia é que, em contato com a Caixa Econômica Federal, uma grande demanda do setor aquicultura, pesca, carcinicultura será atendido. Microfinanciamento sem garantia. O presidente da Caixa confirmou. O Hélio também? O Hélio, meu irmão, né? Demorou um pouquinho para nascer, né? Demorou tempo para nascer. 10 meses. Está sempre acompanhando a gente, um amigo. Acima de tudo, confiança, há uma lealdade mútua entre nós, né? E cada um, ao seu modo, colabora para mudar o destino do Brasil. Vai votar do Rio, o que tu acha disso, Hélio? Eu acho que a votação expressiva, usei o nome Hélio Bolsonaro, que está aqui, né? Sucesso. Vou falar, presidente, que o sucesso do seu governo é a meritocracia. O pessoal critica tanto, foi o sucesso do governo. Tá bom, vira o fundo aqui, está chegando assim, não sei. Vem cá, Aldão. Aqui é o 03. Eu quero saber o seguinte, ó. O 03. Tem dois irmãos meus aqui. Quem é que é o 06 aqui? Vai definir. Porque eu não confundi, um é 06, outro é 06. Eu sou o tio. Eduardo, relações internacionais. Essa aí para Israel, tu acha que tem tudo para dar certo? Tem tudo para dar certo, né? Esse medicamento é uma novidade em Israel, mas muito promissor, é quase 100% de eficiência em pacientes em estágio terminal. A gente não está mais falando da fase precoce quando é infectado com a Covid. A Grécia já buscou Israel, a Radassa ela desenvolveu esse medicamento através de um estudo de mais de 10 anos, estudando uma doença autoimune. E agora a Grécia também, presidente, foi lá em Israel para buscar essa novidade. Você está estudando há 10 anos, existia Covid, obviamente, naquela época. Sim. Mas muita doença no mundo, né? Foi descoberta a cura através daquela questão chamada off-label, fora da bula. Então o pessoal fica buscando alternativas, já que não existe um remédio específico para aquilo. E tem tudo, né? Pelo que tudo indica, o tratamento da Covid em casos graves, através desse spray, tem tudo para dar certo. Israel nesse momento está estendendo essa pesquisa para pouco mais de 100 de pessoas em Israel, para ir realmente fazer um estudo. Foi feito o teste em 30 pessoas em estado grave, 29, 4, 5 dias depois, foram para casa. Uma outra demorou um pouco mais, mas ficou curada também. Então, a gente não quer falar em 100%, porque é um universo muito pequeno de pessoas testadas.
que vale, no meu entender, o tratamento, né, com esse medicamento. Já conversamos com a Anvisa, uma vez entrando a documentação de praxe para o tratamento experimental, eu acredito que a Anvisa tem tudo para dar o sinal verde e começarmos também testando no Brasil. Conversei com o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre esse assunto e estamos praticamente certos, uma comitiva para lá, o Max vai comparecendo. Com certeza, motivo de orgulho. O nosso colega do COP do Rio de Janeiro vai estar em quase todas as missões com a gente. Segurança é muito importante. A gente realmente traz esse remédio para cá, que tem tudo, né, para revolucionar o tratamento da Covid. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou o editorial do grupo Bandeirantes sobre os decretos sobre armas. A Band publicou um texto editorial defendendo a iniciativa do presidente. E o texto diz: crescem as equivocadas reações ao decreto das armas, a começar pelo entendimento errado da decisão. Não se trata de porte indiscriminado de armas. Nada a ver com a cena de um cidadão circulando pela cidade, quando bem entender, com um revólver na cintura. Não se fuja, no entanto, do fato de que as armas já estão na vida do país, mas nas mãos dos bandidos. Basta lembrar que mais de 90% dos crimes de morte são por armas clandestinas. Diante disso, a população decidiu nas urnas. O cidadão honesto exigiu o direito de ter a sua arma. O decreto de agora é a resposta a esta escolha democrática. Vamos respeitar a vontade popular? Esta é a opinião do grupo Bandeirantes, conclui o editorial apresentado pelo jornalismo da Band. E quem também, gente, falou sobre isso foi o deputado federal Coronel Tadeu. O deputado federal Coronel Tadeu soltou o verbo em entrevista ao programa Os Pingos nos Is. Segundo o deputado, o aumento da quantidade de armas em circulação em um país não é sinônimo de crescimento da criminalidade. E defender o oposto é sinal de estupidez. Coronel Tadeu afirmou que outros países, como a Inglaterra, repensaram suas políticas de acesso a armas nos últimos tempos. Ainda se referindo à Inglaterra, o parlamentar disse que alguns estudos apontam a queda de índices de criminalidade quando há mais acesso a armas. O deputado aproveitou para enterrar mais uma vez a velha narrativa desarmamentista, de que com a facilitação de acesso às armas, essas seriam vendidas como bananas na feira. Ele afirmou que o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre posse e porte de armas é para quem já conta com registro e que não é qualquer pessoa que poderá empunhar um revólver, por exemplo. O deputado também se colocou favorável ao decreto recém-editado pelo presidente da República. Nesse sentido, destacou que o texto presidencial ele mantém critérios cada vez mais rigorosos para a posse e o porte de armas no país. De acordo com ele, o governo está dedicado a somente desburocratizar alguns processos, sobretudo a praticantes de tiro esportivo e colecionadores de armas. Ele também lembrou que a questão foi uma das promessas de campanha do atual presidente da República. Ainda sobre o tema, alguns artistas como Ivete Sangalo e Bel Marques fizeram propaganda desarmamentista durante lives no fim de semana de carnaval. No refrão, joga as armas pra lá. Olha, eu só queria saber se a Ivete Sangalo canta isso quando ela está com seguranças, né? Porque defender desarmamento enquanto anda com um pequeno exército de seguranças bem armados é fácil. Quero ver chegar nos chefões do crime e pedir para devolverem as suas armas, muitas vezes mais potentes do que a própria polícia. Bem, gente, ainda sobre esse tema, parece que está surgindo um nome para atrair a rejeição de Maia para si, na nova configuração da Câmara dos Deputados, hein? Vimos que o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, PL Amazonas, criticou o decreto de armas do presidente Bolsonaro, causando estranheza no governo e apoiadores do presidente. O vice-presidente da Câmara recebeu muitas críticas, inclusive, pelo posicionamento inoportuno, já que com Lira, presidente da Câmara, e com Pacheco no Senado,
tudo vem sinalizando para novos tempos no relacionamento entre o Congresso e o governo. A crítica do vice-presidente, de Marcelo, vice-presidente aí de Lira, ao decreto de Bolsonaro, foi porque ele acredita que o tema seria de competência do Legislativo. As críticas que recebeu ele respondeu da seguinte forma: esse tipo de crítica não me intimida, pelo contrário, fortalece a minha convicção. Sou um moderado e cada vez que extremistas me atacam, tenho mais certeza de que estou no caminho certo, disse ele à Veja, o vice-presidente da Câmara, não é? Todo mundo, portanto, gente, de olho no vice de Arthur Lira na Câmara, por comprar briga desnecessária neste momento. Seria, de repente, o desejo de um pouco de protagonismo diante da forte presença e atenção de Lira ou para Lira? E a atriz Maria Flor, mais uma vez, ou querendo aparecer, ou sabe-se lá o quê, polemizou e disse coisas que ninguém acredita que alguém poderia dizer. Ainda mais um ator. Na verdade, ela acabou explanando como são muitas das festas de carnaval pelo Brasil. Ela lamentou que neste ano não tivemos carnaval, não tem carnaval, e usando palavrões para falar sobre cenas carnavalescas, Maria Flor culpou Bolsonaro por este ano não ter carnaval. A culpa de não ter carnaval, como ela disse, neste ano, é toda de Bolsonaro. Então, ela defende, lamenta que não tem esse termo aí, ela descreve cenas, então, porcas de que certos festeiros de carnaval são capazes de realizar nas ruas deste país, ou sabe-se lá em que lugar, dizendo que por culpa de Bolsonaro, neste ano, esse tipo de alegria, aquilo ali, não foi possível acontecer. O deputado federal pelo Rio de Janeiro, não acreditando no que estava ouvindo, o deputado Jordi comentou: a atriz Maria Flor fala de que não tem carnaval esse ano por culpa do presidente e que não vai poder fazer putaria. Esse é o tipo de gente que temos como oposição no governo Bolsonaro. Cada vez que vejo as pessoas que são contra o presidente, tenho certeza de que estou do lado certo, disse o deputado Jordi em relação ao vídeo da atriz que, em notícias na imprensa, inclusive, a atriz foi destacada por ter sido beneficiada no passado pela Lei Rouanet, através de uma produtora onde era sócia. Isso foi nos governos Dilma e Temer. Já durante o governo Bolsonaro, a Lei Rouanet não concedeu mais benefícios à empresa da atriz, que teria ganhado na época petista e Temer aí cerca de 10 milhões de reais. Então, inclusive em vídeo anterior, a atriz disse que, não sabe se disse necessariamente porque não ganha benefício ou incentivo agora, né, pela Lei Rouanet durante o governo Bolsonaro, mas ela disse estar revoltada. A revolta, ela está em mim, eu não consigo mais viver de tanta revolta, disse ela em vídeo anterior em relação ao governo Bolsonaro. A verdade é que quando personagens assim divulgam chiliques, ainda mais quando isso demonstra abstinência de dinheiro público, fortalecem o presidente Bolsonaro de uma forma sem precedentes. Até o ministro das Comunicações, Fábio Faria, achou que o vídeo tinha uma propaganda grátis inigualável para o presidente e compartilhou com a legenda: meu Deus, isso foi o excesso de lockdown ou é normal? Agora a gente vai perguntar para a maioria do povo brasileiro o que está achando de não ter carnaval este ano, ou se concorda com a tal atriz. Você acha normal uma atriz que entra pela televisão, na casa, nos lares dos brasileiros, falar em saudade do vucu-vucu, de muitas pessoas seminuas ou peladas, lambuzadas, ela disse no vídeo, de xixi, gozo e até outras coisas? Foi o que ela disse no vídeo. Palavrões, realmente. Olha, está mais do que na hora dos bons artistas do nosso Brasil terem uma presença mais forte para contrapor o estrago que alguns ou muitos estão fazendo na classe e na imagem artística do Brasil. Porque a impressão de o que se tem é que, em geral, o negócio virou um bando de... Deixa pra lá.
Que os bons se manifestem, mostrem suas convicções, seus valores, seus princípios, sua fé em Deus, propaguem boas palavras, tenham coragem, mostrem que ainda há valores e princípios inegociáveis no meio artístico. Que tal? Reconhecido ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, reconhecido pelo trabalho incansável, é o favorito para ser o vice de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Em conversa com aliados, Bolsonaro chegou a afirmar que não pode errar na escolha de seu companheiro em 2022. E os ideais do ministro contariam a favor. A permanência do atual vice-presidente, Hamilton Mourão, não é? Vimos que já seria até considerada inviável depois das recentes desavenças entre ele e Bolsonaro, sobretudo depois do vazamento de mensagens em que um assessor do vice teria articulado o impeachment do chefe do Palácio do Planalto. Quer dizer, o assessor fez um desserviço ao seu chefe, ao seu patrão, à época o vice-presidente Mourão. Segundo os bastidores de Brasília, não é? Bolsonaro quer um vice que seja respeitado pela população, que seja técnico e eficaz. A humildade, a força de vontade, o trabalho, o equilíbrio e a confiança de Tarcísio podem ser decisivos para que seu nome seja levado ao posto de candidato a vice-presidente em 2022. E aí, você concorda? Embora tenha muita água para rolar, é uma grande possibilidade. E olha, gente, esse é um problema crônico há muito tempo no Brasil. É um absurdo o número de vidas femininas ceifadas, sobretudo por companheiros ou ex-companheiros que, depois de muito incomodar, não aceitam o término de uma relação tóxica e doentia. Tem algo muito errado nisso e todos os dias casos novos acontecem em nosso país. Infelizmente, cresce a violência contra as mulheres brasileiras. E é por esse motivo que um projeto inclui conteúdos de combate aos abusos contra o sexo feminino em cursos de formação de policiais. Infelizmente, o número de feminicídios cresce no Brasil em proporções alarmantes. E olha que não é uma situação de ausência do Estado com suas forças de segurança. É um problema social nas relações humanas, falta de acordo, intransigência, estupidez, o homem querendo se achar mais, se achar dono da companheira. Pois bem, o projeto de lei 304 de 2001 torna obrigatório a inclusão de matérias específicas sobre o combate e prevenção da violência contra a mulher nos cursos de formação dos profissionais de segurança pública. A segurança pública, aliás, abrange a Polícia Federal, as polícias rodoviária e ferroviária federais, as polícias civis, penais e militares, além dos corpos de bombeiros militares. Pela proposta em análise na Câmara dos Deputados, os órgãos responsáveis deverão incluir as matérias também nos editais de seleção de servidores. O texto prevê que a medida seja regulamentada pelo Poder Executivo. A autora da proposta, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, acredita que a proposta possa ajudar a coibir a violência contra a mulher. Ela cita, entre as formas dessa violência, a violência institucional, discriminação racial e outras atitudes que atentam contra o direito da nossa mulher brasileira de ir e vir. E a turma que está vibrando com a possibilidade de ver muitos petistas investigados ou condenados na Lava Jato escapando pela tangente graças ao roubo de mensagens da Operação Lava Jato, não é? Que os hackers roubaram, pode ter um bom candidato agora para votar em 2022 para deputado federal. Resta saber se o cara vai se filiar no PT ou em qual partido. Mas a escolha já é por um partido da esquerda. É que o hacker da Lava Jato, um dos hackers da Lava Jato, quer ser deputado federal em 2022. Walter Delgatti Neto, hacker responsável por roubar e vazar mensagens da Operação Lava Jato, pretende se lançar como deputado federal em 2022. Em entrevista à Veja,
O advogado do hacker disse que Delgatti quer sim se filiar a um partido de esquerda. Apesar dos processos, ele pode se candidatar por não ser condenado em segunda instância e não estar vetado pela lei da ficha limpa. E certamente poderá contar com o apoio de muitos petistas, entre outros, e até de Renan Calheiros, que quer anistiar, soltar os hackers, oferecer até recompensa, homenagem pelo crime feito a favor dos acusados de corrupção pela Lava Jato. Um secretário de João Dória admitiu que o governo João Dória errou ao fechar setores da economia, como os bares, restaurantes, academias. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, aquele da frase "não é hora de sermos tão científicos", pois é, ele admitiu que a gestão de Dória do PSDB errou na estratégia de combate ao surto da Covid-19 ao fechar setores da economia como bares, restaurantes e academias. Ah, vá! Pelo jeito, os protestos de empresários e empregados contra os tucanos têm surtido efeito. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Gorenstein afirmou que o governo de João Dória está em processo de aprendizagem. Hoje percebemos que restringir da forma que fazíamos pode ser ruim. Cada vez mais a gente vai aprender a se adaptar para proteger a saúde e a economia. Caso contrário, setores vão ter impactos trágicos e não é isso que se deseja, declarou o secretário. Só faltou dizer Bolsonaro tem razão, né? Afinal, a fala de Gorenstein está de acordo com o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. A diferença é que o presidente vem falando isso desde o início da pandemia, lá no começo de 2020. Outra descoberta fantástica do governo de João Dória, reconhecida por Gorenstein, é a respeito da redução de horário de funcionamento do comércio. Segundo o secretário, não faz sentido proibir a circulação em certos horários, porque as pessoas tendem a se aglomerar ainda mais em outro período do dia, como ocorre em academias. É sério. Olha, se ele não fala, ninguém ia notar, né? Ironias à parte, vale lembrar que Dória colocou o estado na fase vermelha do plano de contingência do coronavírus várias vezes sob a alegação de conter a Covid-19. Nessa etapa, apenas atividades essenciais, como supermercados, farmácias, hospitais e outros poucos serviços podem funcionar. Não dá para esquecer também imagens de portas de comércio sendo soldadas no estado, nem do episódio em que o governador, já próximo das festas de final de ano, trancou a cidade e foi para Miami. Também não dá para passar batida a perseguição e ataques do governador a prefeitos que se recusam a aderir ao tranca-tudo. Esses são chamados de negacionistas. A prefeita de Bauru, Suelen Rosim, inclusive, foi chamada de vassala do Bolsonaro pelo governador João Dória. Apesar do reconhecimento do secretário, a prefeitura de Araraquara, município do interior de São Paulo, decretou lockdown aos 283 habitantes sob a alegação de crescimento no número de casos e mortos em decorrência da Covid-19 e da confirmação das variantes de Manaus, no Amazonas, e também do Reino Unido. Quem descumprir está sujeito a multa que vai de R$ 120 a R$ 6.000. Curiosamente, todos os fechamentos em São Paulo não impediram que o estado registrasse o maior número de mortos por Covid-19 no país. Sobre a atitude do secretário de João Dória, talvez esteja sinalizando que, com a rejeição de muitos políticos ao nome de Dória para concorrer à presidência da República, talvez ele se candidate novamente a governador, quem sabe prefeito, síndico de condomínio, diretoria de sindicato, enfim. Quem sabe, até o final do ano, ele ressuscite o Bolsodória. Vai que cola, né? De Brasília, André Luiza Matias. Entramos agora no período conhecido como Quaresma, não é? E, neste ano, com uma polêmica das fortes. A campanha da Fraternidade de 2021
trazendo muitas notícias e algumas, inclusive, de que alguns bispos católicos estariam orientando paróquias para que não sigam a campanha da fraternidade. Isso em off, não é? E grupos, inclusive, estariam criticando o tema da campanha. O tema deste ano, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O jornalista católico Alexandre Garcia comentou e, inclusive, falou a respeito de uma dessas notícias. Sobre a polêmica campanha da Fraternidade de 2021, o arcebispo militar Dom Fernando, que possui também o posto de general de divisão, mandou um comunicado a todos os capelães militares para que não sigam a campanha da fraternidade, que causou estranheza, pois há coisas lá que contrariam o livro de Gênesis, abordando essa história de ideologia de gênero, questões de aborto, etc. Aqueles que levam a religião a sério também estranharam tanto quanto Dom Fernando, disse Alexandre Garcia, que é católico, frequentador de missas. Certamente será um período de muito debate sobre esse tema, o tema da campanha deste ano, não é? A CNBB já emitiu, inclusive, nota dizendo que a Igreja Católica não está fazendo apologia à questão do gênero, mas condenando a violência, inclusive violência contra a mulher. E que neste ano a escolha do tema e o material foram discutidos e organizados com a participação de outras igrejas, incluindo o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, pois a campanha deste ano é ecumênica. Mães de filhos com deficiência podem ter cota em concursos públicos no Brasil. Mães de crianças com deficiência intelectual ou mental ou de deficiência grave podem ter uma cota de vagas garantidas nos concursos públicos. É o que propõe o projeto de lei número 4 de 2021, que altera o regime jurídico dos servidores públicos da União, para que as mães ou quem tiver a guarda ou tutela de crianças deficientes possam concorrer às vagas relativas às cotas para pessoas com deficiência. O projeto vai ao encontro da necessidade de muitas mães que, ao terem que dedicar-se quase que exclusivamente aos cuidados de pessoas que possuem deficiência grave, acabam por ter que abdicar do tempo necessário ao estudo e à preparação necessária para aprovação em um concurso público. Mães de crianças deficientes encontram dificuldades em administrar o seu tempo justamente por investi-lo em tratamentos, reabilitação e educação para seus filhos, o que dificulta a sua realização profissional. O projeto da suplente de senadora Nailde Panta, do PP da Paraíba, que atuou nesse início de ano na cadeira da senadora Daniela Ribeiro, procura minimizar esses impactos vivenciados por essas mães, permitindo que elas possam concorrer a vagas dentro da cota destinada às pessoas com deficiência, conhecido como a PCD. A Lei 13.370, de 2016, permite ao servidor público que tenham filhos com deficiência horário especial no trabalho, com entrada e saída distinta e menor carga horária, sem necessidade de compensação. De Brasília, Fábio Santos. Inicialmente, ela iria para São Francisco do Sul, Santa Catarina, acompanhando o presidente, mas acabou ficando em Brasília e aproveitando o tempo aí do carnaval para orar. A primeira-dama Michele Bolsonaro foi à igreja, acompanhada da ministra Damares. Em publicação no Instagram, Michele Bolsonaro exibiu um trecho da pregação na igreja, onde foi, com a pastora Thalita, e falou sobre como se sentiu tocada pela pregação. Rosto inchado, de tanto que chorei na presença do nosso Deus. Que noite maravilhosa, que recepção calorosa, que comida deliciosa e que pregação. Ah, Deus, o Senhor sempre nos surpreendendo, postou Michele Bolsonaro. Honrada com a presença da primeira-dama e da ministra Damares, a pastora publicou uma foto e a legenda: Mulheres de Influência. Veja se o sininho de notificações está ativado, hein? E que Deus abençoe a você e a sua família.